Muito bem, são 9h07. A você que nos acompanha em sinal aberto em 104.9 e também pelas nossas plataformas digitais, Facebook, no YouTube, no natividadefm.com.br. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Bem, conforme a gente já havia anunciado, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita do prefeito interino do município de Natividade, vereador e presidente da Câmara de Natividade, licenciado evidentemente, Fabrício Mosquinha. Mosquinha, obrigado pela sua visita, pela sua presença e vamos tentar conversar um pouquinho mais com a nossa população, esclarecer certos temas, enfim, vamos tocando aqui de forma democrática esse espaço. Bom dia, Vandes, bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM, desde já agradeço pela oportunidade. Mosquinha, já há um tempo atrás, só para a gente contextualizar, ele havia me mandado uma mensagem que ele gostaria de fazer uma manifestação acerca do finalzinho, né, do governo interino dele. Só que houve uma mudança de data, né? Ficou definida a questão da data exata da diplomação do eleito e prefeito e vice. Então, Mosquinha, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Chegou a data, né, hoje. Mosquinha, eu vou te deixar à vontade, né, para que você pudesse fazer nesse primeiro momento. Claro, a gente vai tocar sobre vários e vários temas, mas nesse momento vou te deixar à vontade para que você explanasse, né, como foram esses 5 meses interinamente à frente da Prefeitura de Natividade. Então, Vandes, nesse primeiro momento eu queria agradecer principalmente a todos os funcionários da Prefeitura, efetivos contratados, a todos os meus secretários que se empenharam ao máximo para que nós tocássemos a Prefeitura da melhor forma dentro desses 5 meses. E agradecer a população de Natividade que entendeu que o prefeito era interino, ele não se propôs a ser prefeito, ele foi candidato a vereador e por uma ordem judicial eu tive que enfrentar esse desafio que eu te garanto que foi muito válido para mim, aprendi muitas coisas. Perfeito. Mosquinha, você deixou bem claro aqui, né, de forma interina, você não se preparou para ser prefeito? Não, de maneira alguma eu não me preparei para ser prefeito, mesmo porque eu me candidatei a vereador. Uhum. A força judicial me levou a ser prefeito, né? Foi um momento que a justiça, eu fui presidente da Câmara, todos sabem, e aí veio uma ordem judicial pelo problema ocorrido com o atual prefeito eleito, e eu tive que assumir a prefeitura. Mas havia, na verdade, havia essa desconfiança, né? Você não foi pego de surpresa por inteiro, né? Logo depois da eleição, já havia essa possibilidade, né, de que o eleito não fosse diplomado e que o presidente da Câmara assumisse. Ainda assim, você manteve ali uma campanha para a presidência da Câmara. Mantive do Mas jeito... você sabia que essa responsabilidade poderia cair sobre os seus ombros? Sabia que poderia cair sobre os seus ombros. Não vou falar que eu fui inocente, que eu não sabia que poderia virar prefeito. Certo. A gente sabia dessa responsabilidade, não torcíamos para isso, mas Claro. Isso foi um fato que aconteceu e nós tivemos que enfrentar sem transição alguma. Chegamos num momento, Vandes, que é a mesma coisa que você chegar numa casa, tá toda escura e você não ter nenhum fósforo para acender, né? Mas eu tenho que já deixar o agradecimento às pessoas como o Tiago Luquete, né? Doutor Tiago, me estendeu a mão e várias outras pessoas que entenderam que naquele momento o Mosquinha precisava de ajuda, como eu sempre preguei, Vandes, em outra entrevista com o senhor. Eu botei um logo de Natividade para todos. Eu acho que Natividade, se der a mão, vai longe. Falei isso também na entrevista lá na inauguração do hospital. Esse é um fato que eu acho que é o melhor para o meu município. Sim, sim. Mosquinha, vamos falar um pouquinho sobre esses 5 meses, né? Completados agora, né? Ontem, inclusive, né? Venceu aí os seus 5 meses à frente da prefeitura. Que balanço você faz, Mosquinha? Vandes, eu acho que da forma que foi, como nós pegamos a prefeitura, no meu ponto de vista, foi um governo bom. Ele não foi ruim, não foi ótimo nem excelente, ele foi um governo bom. Há de convir, Vandes, que nós conquistamos várias coisas. Nós conseguimos refazer o nosso carnaval, nós conseguimos 1.800.000 para o hospital, nós conseguimos adquirir agora, que esse processo já vinha, mas eu, juntamente com a secretária Karine, a secretária de Assistência Social, fomos ao Rio, fomos a Brasília, que eu deixo meus parabéns aqui ao Traíra também, Cláudio Traíra, presidente da PAI, que ligou para o seu deputado juntamente com o Gustavinho, e o Lindenberg nos proporcionou de cara 22 casas e o governo do estado mais 40. Então, nós conseguimos 62 casas populares para o nosso povo, entendeu? Então, acho que dentro do possível, nós fizemos um governo bom.
Você acha que quais teriam sido os principais pontos positivos? A conquista das casas, Sim. né? 1.800.000 de imediato para o hospital. A conquista de volta do nosso carnaval. Uhum. E fomos mantendo a cidade da maneira que dava, entendeu, Vandes? Tá, beleza. E, por outro lado, o que você acha que não deu para realizar? O que faltou? Faltou um tema, Vandes, que eu mais batia na Câmara como vereador, que é a iluminação pública e os entulhos. Né? Não deu para fazer? Não é que não deu. Nós começamos a fazer, mas não deu para realizar da forma que eu queria. Uhum. Entendeu? Não deu. A iluminação tá bem ruim, Tá, Mosquinha. não, Muito ruim mesmo, muito né? ruim, mas Aqui no rádio a reclamação é geral, diariamente. mas a de Convic já deu uma melhorada. Tá. Né? Mas não foi da forma que tinha que ser. Como também os entulhos da cidade. A gente tem que ser realista. Falar as coisas boas e falar aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas estavam tomando par das situações, entendeu, Vandes? Perfeito. Mosquinha, você acabou, de certa forma, na sua equipe, né, de governo, trazendo alguns nomes novos, pessoas que talvez não tenham uma grande experiência na vida pública. Por outro lado, outras pessoas também, que fizeram parte da sua primeiro escalão ali, são pessoas mais experientes. Como é que foi a formação desse governo? Porque a gente não chegou a conversar sobre isso, já que nós estamos avaliando. A formação desse governo, Vandes, foi assim de surpresa, porque o atual prefeito, eu tentava contato com ele até para a gente fazer o governo junto, não tive êxito. Por várias e várias vezes tentei contato, não tive êxito. Quando ele falou aqui que realmente não me pediu nada, não me pediu. Não me pediu nada. Não tivemos mais contato pós-eleição, porque sempre que eu tentava contato, às vezes uma vez ele estava na Argentina, outra vez ele estava em Guarapari, que ele também precisava descansar, é mérito dele. Mas eu aqui, naquele momento, eu precisava da presença do nosso maior líder, que naquele momento era ele, para me dar a mão, mas eu não vou ficar aqui me lamentando. Então eu optei por esse governo, esses secretários novos, e eu acho, Vans, que dentro foi bom. Você vê que o esporte andou de uma forma fenomenal, né, com o Giancarlo. O Ivanzinho zerou a fila de fisioterapia. Sim. As farmacinhas, voltamos com a farmacinha no Querendo, voltamos com a farmacinha em Orânia. Então, Vandes, eu acho, como que eu te falei, nós não podemos dizer que o nosso governo foi excelente. O nosso governo foi um governo bom. A Paula Ferreira manteve a educação, né? A menina que fica aqui, meu agradecimento a todos os meus secretários, fica agradecimento a Paula. O Mimil manteve lá na Defesa Civil, que são mais antigos. E é isso que eu estou te falando. Eu acho que dentro do contexto, o governo foi um governo bom. Na atividade não sofreu, o comércio não sofreu, mantivemos o salário em dia, que era uma preocupação que me deixava doido. Né? O salário, você vê que no último dia 30 todo mundo recebeu direitinho, o comércio continua aquecido. E é isso que foi o nosso maior objetivo, que nós sabíamos que nós éramos um governo interino. Não fala assim, fãs. Você não tinha pretensão de fazer grandes obras, grandes acontecimentos, não. Até porque não dava tempo, né? Vandes, pretensão, todo mundo tem de fazer o melhor. Mas não dava tempo. Não dava tempo. Eu podia sair a qualquer momento, como sair no momento que às vezes eu não esperava. Eu tinha grande interesse de fazer a exposição de natividade. Eu, Mosquinha. Aí você me pergunta, por que, Mosquinha? Porque eu vivo do ramo de festa. Né? Os meus amigos ambulantes já estavam me cobrando, o pessoal do comércio, porque eu também sou um que, quando não teve, critiquei. Então, uma das coisas que me deixou muito triste não foi ter feito a festa de natividade da exposição. Como eu tive que quase adiar a festa de Orânia, mas quando a excelentíssima juíza deu mais um prazo, nós fomos lá e realizamos a festa de Orânia. Perfeito. Entendeu? A festa de exposição, dia 20 agora, né? Tá batendo na nossa porta. 18 a 23. 18 duas semanas praticamente. Como é que está sendo isso? Está tendo feito algum tipo de transição, algum tipo de cooperação entre os dois governos? Como é que está isso? Ô, Vandes. Que você saiba. Então, qualquer um sabe, por exemplo, para você fazer um pedido na Enel hoje, eu não posso fazer mais esse pedido, porque eu já não sou, a partir de amanhã, eu já não sou mais o gestor. Eu não posso assinar um documento que amanhã a responsabilidade não vai ser minha. Isso agora é do próximo governo. Nós estávamos dando seguimento, a nossa festa iria sair. Agora, eu não posso te dizer, o atual prefeito falou que vai fazer a festa, e eu torço que faça a festa, assim, para quem, se precisar de mim, estarei lá. Se assim eu puder, a minha barraca vai estar lá, a Barraca Mosquinha Drinks, que foi assim que eu criei minha família. Então, o Mosquinha é sempre favorável às festas. A de que nós fizemos uma festa em Orânia bacana, dentro das nossas possibilidades. E a exposição seria uma festa de um padrão maior, porque o interino já tinha conquistado, através da FUNARGE,
um valor que é praticamente cobrir toda a nossa festa, com a programação que, na minha concepção, muito boa. Mas agora já não depende mais de mim, e sim do atual prefeito. Mosquinha, você gostaria de falar mais uma coisa sobre o seu governo? Algum balanço a mais? Fica à vontade. Não, Vance, eu acho que... Para a gente começar a entrar em outros temas aqui. Tá, Se você quiser, fica à vontade. Quiser falar setor por setor, fica à vontade. Não, acho que só agradecer aos meus secretários, como te falei, ao meu secretário de obra também, Vance, secretário de agricultura, todo secretário, a Marinês, todos eles, se você ficar citando nomes, fica feio, mas como o senhor mesmo falou, nós, o nosso governo, tentamos fazer o melhor naquele momento, porque a gente podia sair a qualquer momento, que nós sabíamos que estava interino. Agora, como você perguntou, Mosquinha, dava para fazer mais? Com certeza, Vance, dava para fazer mais, foi um aprendizado, e bola para frente. Faltou tempo? Faltou tempo. Tá. Faltou tempo. E você há de convir também, Vance, que você, como chega no deputado para pedir qualquer tipo de emenda como interino, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? E outra coisa, Vance, eu não tenho vaidade, eu vou torcer para o atual prefeito botar a cidade na atividade nos trilhos, como ele falou. Vambora, na atividade não tem culpa de picuinhas minha com ele ou dele comigo. É na atividade para frente, entendeu, Vance? Perfeito. Mosquinha, vamos falar sobre secretariado, uma vez que você tocou no assunto. Você foi muito criticado, né, pelo fato de ter trazido um determinado nome, que não é de natividade, para integrar o seu governo. Eu me lembro à época, chegou-se a ventilar isso ainda nos dias de início de governo, houve um estardalhaço, a Câmara, vereadores chegaram a se reunir com você, pedindo que não o fizesse, supostamente você teria se comprometido que não ia, mas acabou depois nomeando. O que aconteceu naquilo ali? Na atividade não tinha uma pessoa à altura para ocupar aquele cargo, foi preciso importar uma pessoa de fora? Ô, Vance, naquele momento eu faria tudo de novo, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho que ser sincero com a população de natividade. Nós estamos falando do secretário Adriano. Sim, ex-secretário de Porciúncula. Ex-secretário de Porciúncula, que aqui também fica o meu agradecimento. Como me ajudou, como contribuiu. Mas você sabe que você sofreu críticas por conta disso? Sofrer crítica, Vance. Quando você anda no meio... Além de crítica, pressão política na época. Pressão política, que foi um erro meu de não ter trago no início. Eu deveria ter trago no início. E se algum dia eu tiver, se Deus me der uma oportunidade de alcançar um cargo maior e o Adriano estiver disponível, você pode ter certeza que ele é meu favorito. Confia nele? Confio nele. Perfeito. Muito. Me demonstrou... Aliás, isso a questão de secretários, é livre nomeação e exoneração. É prerrogativa do gestor. Isso aí. Não é? Agora, as pressões políticas... Acontecem. Acontece. E teve a pressão política, você depois contemporizou e resolveu bancar a sua ação. Isso aí. Dessa forma que você está dizendo. Perfeito. Faria tudo de novo, Tavantes. Mosquinha, vamos começar a falar agora sobre a política em si, né? Se você quiser, você fica à vontade para outros temas também. Você foi eleito presidente da Câmara de Natividade, já diante de um cenário de incerteza. Tinha-se o prefeito eleito, o vice-eleito, o grupo eleito, e você eleito o vereador mais votado do município no ano passado. Você tinha essa pretensão de ser presidente da Câmara e sabia, né, que já existia essa possibilidade de o prefeito eleito não assumir no dia da posse por conta dessa pendência judicial. Bem, começou-se então uma campanha interna, campanha que eu falo entre vereadores, e o seu nome foi ganhando força. Você foi primeiro assumindo o compromisso de um, de outro, a coisa foi crescendo, a coisa foi crescendo. Por fim, você acabou sendo eleito por unanimidade. Todos os vereadores, sem nenhuma exceção, votaram em você. Talvez alguns deles foram pelo fato de estar se encaminhando a questão da unanimidade. Muitos talvez não tenham uma certa afinidade com você, mas ainda assim foram. Foram na onda e te elegeram de forma unânime. Pois bem, eu me lembro, na sua posse, que eu estava presente, que você diz o seguinte: olha, não é o Mosquinha apenas que vai governar. Você queria dividir aquele seu mandato com seus colegas da Câmara. E, pelo que eu sei, num primeiro momento até isso começou a ser feito. Mas, contudo, entretanto, todavia, parece que você se tornou meio que refém de um grupo lá. Advance, eu não digo refém. A pressão parece que foi muita. Não, a pressão houve, eu tinha um compromisso sim com os meninos e eles me ajudaram dentro do possível a governar sim. Certo. Entendeu? Eles me ajudaram a governar. Quando se fala, Vantes, às vezes assim, em traição, o nosso grupo
meu grupo de secretários foi 92% formado do grupo do atual prefeito. Sim. Entendeu? Então eu não vejo aonde... Inclusive do anterior. Isso. Eu não vejo aonde essa palavra traição. Porque faltou... Vamos falar sobre a Câmara em si. Você sofreu pressão da Câmara. A Câmara me ajudou. Eu não posso falar Há que quem a Câmara... diga que foi loteado, inclusive, os cargos públicos. Houve um loteamento. Vantes, eles me ajudaram. Não, é verdade ou não? Não, eles me ajudaram. Eles contribuíram naquele momento com a minha gestão. Mas essa questão de indicar, isso é normal. Naquele momento seria normal, Vantes. Há quem diga que tem vereador com 25 indicados na prefeitura. É verdade isso? Não, Vantes. Os vereadores têm os seus militantes e alguns pedem por ele. Não, naquele normal. momento eu achava que devia ajudá-los, como eles me ajudaram. Foi isso. Agora, fica agora para o atual prefeito ver o que ele vai fazer. Agora, eu não neguei ajuda aos meus vereadores. Certo. Entendeu? Eu tenho certeza que qualquer um deles vai aqui e vai falar. Entendeu? Não houve. Mas houve depois, foi criando uma certa insatisfação, não sei por que cargas d'água. Foi já aquela unanimidade foi se desfazendo pouco a pouco, já houve quem já não estava tão firme, tão forte. Chegou-se a época, a gente milita no jornalismo político do município e a gente ouve as coisas. Chegou-se até mesmo nas entrelinhas, né? Chegar a falar numa CPI contra o Mosquinha, etc, que não foi adiante, evidentemente. Né? Essa mudança, né, de relacionamento, como é que você avalia isso? Isso é normal? Faz parte? Para mim, avaliar, Vantes, fica até difícil. Porque todos sabem, eu nunca fui prefeito, não sabia, foi uma surpresa para mim. Sobre a CPI também que você está falando, está sendo uma surpresa para mim, se eles iam montar ou não, o direito deles. Mas eu posso te dizer que meu relacionamento até hoje com não são todos, é um grupo. O meu relacionamento até hoje com os vereadores, para mim, normal, foi bom. Fica aqui meu agradecimento a todos. Perfeito. E você vai voltar para casa agora? Vou voltar para casa. Aliás, para o comando da casa, né? Da Casa de Leis, né? Vou voltar para casa onde eu fui eleito e o que eu puder fazer por eles dentro da casa, estarei lá para ajudá-los. Como é que você avalia hoje o cenário da Câmara de Vereadores? Diz que a situação está bem tensa lá dentro, né? Como é que você espera reassumir o comando da Casa de Leis de Natividade? Diante de um cenário meio que de polarização. Aliás, lá é a casa disso, né? A casa política, de discussões, né, de divergência de ideias, é isso. Como é que você espera encontrar o Legislativo, sua pós-saída lá da Prefeitura? Eu espero encontrar como a forma quando eu sair. Bom, o nosso relacionamento lá era ótimo, não posso dizer dessa tensão que há lá agora, porque eu não estou lá. Né? Tá. Mas eu acredito que eu puder fazer para a gente ter um relacionamento bom e para ajudar na atividade, é o que eu vou fazer. Perfeito. Mas a polarização existe. É natural. Aliás, lá é o local disso. Lá é o local de é a Casa de Leis, né? Casa de Leis e a gente embate de ideias, etc e tal. Mosquinha, pois bem, você foi eleito vereador mais votado do município de Natividade, assumiu interinamente a Câmara de Vereadores, aliás, a Prefeitura, por conta de impedimento, etc e tal. É desnecessário a gente fazer essa conversa. Pois bem, você foi eleito pelo mesmo grupo político do prefeito eleito. O que aconteceu que houve o rompimento? Vantes, é oportuno você trazer a sua versão dos fatos agora. Vantes, vamos lá. Eu faço essa pergunta para várias vezes, inclusive fiz para minha esposa, já agradeço ela estar aqui nesse momento comigo. Aonde está a traição? Porque por várias vezes eu tentei o contato com o atual prefeito. Inclusive, se você quiser ligar agora para 2 vereadores, para o Erivelto e para o Vinicinho, que é o apelido é Canjiquinha, eles também tentaram. Eu nunca tive êxito, porque às vezes que eu tentava, uma vez ele estava na Argentina, outra vez ele estava em Guarapari, tem uma mensagem dele que ele fala que ia falar urgente comigo, e nós não conseguimos se encontrar. Essa história que ele me pediu alguma coisa, não me pediu nada, nós não conversamos. Chegou um determinado vereador, que eu não vou citar nome, falou comigo, Mosquinha, o atual prefeito está montando um grupo para te derrubar da Câmara. Isso lá, faltando um dia, eu falei, gente, se me derrubar, tá beleza, porque quando eu tava em BH, e depois vou deixar pra Paula falar isso, nós ligamos pra ele, eu com o intuito de sair. E ele falou, continua. Saiu o quê? Da disputa? Sair da disputa. E ele falou, não, eu preciso de você. Mas nós nunca tivemos uma conversa. Isso foi antes da posse. Antes da posse. Nunca tivemos uma conversa, eu e ele, pra me saber o fato dessa traição. Talvez seja porque eu mantenho contato com o Murilo Júnior, com o deputado Jair, porque, Vantes, que fique bem claro para a Natividade, eu não sou inimigo de ninguém. O Murilo Júnior sempre foi meu amigo,
fomos aliados políticos numa campanha, no qual eu tive ele foi derrotado. Dessa vez eu preferi o Taninho, ficar com o Taninho, mas inimigo eu não sou de ninguém. Então talvez eles achem por essa aproximação, até que o Murilo Júnior me estendeu a mão na hora que eu mais precisava ali, ele me estendeu a mão. E eu tenho que também agradecer a todos que estendeu a mão. Ficou como eu tivesse traído o grupo, sendo que o grupo do atual prefeito, 90% do nosso secretariado era todo aquele grupo lá. E eu, assim, se eu pudesse fazer um pedido, que eu não tenho nem esse direito, eu pedia para manter todos os secretários, que eu acho que são secretários dinâmicos, muito bons, não todos, o que ele achasse que deve. Mas eu não vejo essa traição. Essa traição fica com ele, porque ele falou até aqui com você, que queria ver, fala na cara dele em qualquer lugar. Nós nunca mais conversamos depois, a não ser uma reunião que ele levou os 4 vereadores aliados, e ele pediu para sair o vice da nossa chapa, que ali os 2 meninos, que é o Erivelto e o Canjiquinha. O vice de uma possível eleição suplementar? Não, o vice não. O vice da presidência da Câmara. Para presidente da Câmara. Que hoje é o vereador Luizinho. Isso. E o vereador Vinícius e o Erivelto, se você pode convidá-los aqui, naquele momento não concordou com quem ele indicou. E aí eu tinha que manter. Ele falou, Mosca, toca, eu toquei. Entendeu? Então essa traição, essa palavra chata que ficou, que acabou com a amizade, que foi embora tudo, que desfez um grupo, foi isso. Até hoje eu não sei onde está a traição. Às vezes, teve um fato aqui que ele fala, poxa, eu esperava do Mosca uma palavra amiga, tudo. Eu tentei falar com ele. Ele não te atendeu? Não me atendeu, entendeu? Ele não me atendeu. Você pode perguntar aos 2 vereadores que tentaram, outras pessoas também tentaram, mas não conseguimos êxito. Naquele momento não conseguimos êxito. Mas eu entendo ele. Ele tem um político muito mais experiente, e às vezes ele entendeu de um fato que foi traição minha. Então, o que eu vou fazer? Se ele achou dessa forma, levou para esse estandalhaço todo, beleza. É a palavra que eu tenho para minha vida, para minha família, tudo foi uma decepção. Mas tudo bem, eu entendo o mundo político, como a gente é exposto, como a nossa família é exposta. Mas eu, Vandes, tenho consciência tranquila com Deus e Nossa Senhora, que nos momentos que eu fiquei ali, eu procurei fazer o bem para a população. Perfeito. Entendeu? É isso. Mosquinha, havia a possibilidade de que o prefeito eleito não pudesse assumir, ele perdendo em todas as instâncias, inclusive no trânsito em julgado, de que há a possibilidade de termos novas eleições em atividade. Parece, aí você pode refutar essa informação ou não, que diante desse quadro você se teria posicionado de forma preliminar de que, caso tivesse uma eleição suplementar, você apoiaria o candidato Murilo Júnior, mesmo sendo do partido do prefeito eleito. Talvez essa animosidade não tenha sido a partir desse momento, não? Porque, veja, só para concluir, de forma, questão lógica, né, partidária, você estaria atrelado ao grupo de lá. Com certeza. Aí você teria declarado o apoio ao principal adversário dele. Será que isso não foi um dos motivos, não? Ô, Vandes, lá atrás eu nunca declarei apoio. Eu não neguei apoio do Murilo Júnior na atividade. Entendi. O Murilo Júnior me estendeu a mão e eu, da onde que eu esperava que fosse estendida a mão, não veio o apoio. Sim, do grupo, né? Porque meus secretários são todos do grupo, praticamente, que apoiou o atual prefeito. Mas eu não declarei apoio nenhum. Eu fui eleito no grupo do Taninho. Agora, hoje eu posso declarar. Hoje, se tiver uma eleição suplementar, eu não sou candidato, mesmo porque nem se eu quisesse eu poderia. Porque eu sou do grupo do Taninho, eu não vou ser lançado. Mas se tiver uma eleição suplementar hoje em atividade, vamos esperar os grupos. O meu favorito é o Murilo Júnior. Porque é o que me estendeu a mão, eu não posso negar. Entendeu? Se ele competir, se ele não competir, nós vamos ver outra pessoa. Essa manifestação ela se deu a partir de que momento? A partir do momento, Vandes, que é nítido e notório que o Mosquinha virou mosca varejeira, que eu não fazia parte do governo, certo, que eu não representava o grupo, sendo que o grupo todo, 90% do grupo, estava ali. Essa movimentação, e o Murilo Júnior sempre me deu a mão, ele nunca me pediu, você traga aqui, ele falou assim, Mosquinha, eu vou condicionar o apoio de em várias coisas, em deputado Jair, no deputado Tiago, que foi os deputados que mais ajudaram aqui, o estadual. O meu deputado Tiago Rangel e o deputado Jair. Ele não me condicionou a nada de apoiá-lo. Agora, foi um momento... Partiu
de forma voluntária da sua parte. Partiu de uma forma voluntária do Murilo Júnior, partiu de uma forma voluntária da minha parte. Uhum. Como o senhor diz, eu nunca fui inimigo. Nós somos criados numa cidade pequena, somos amigos de todo mundo. Entendeu? E é isso, os fatos são esses. E aí você começa a ser exposto, falar em várias coisas, sem acho que fala assim, até sem pensar. Mas tudo bem, eu entendo, é a política, a partir de amanhã é um novo ciclo. Por Deus e Nossa Senhora, torço pro Taninho dar um show em Natividade, que Natividade não tem problema com as picuinhas políticas. Uhum. O povo não tem que ser penalizado por picuinha dele comigo, ou dele com o Murilo Júnior, ou do João com o Zé. Entendeu? A gente tem que pensar em Natividade. Agora, nós temos que pensar várias coisas para falar, Vandes, que foram ditas até aqui. Sobre diária, sobre várias coisas. Sim, vamos tocar nesse entendeu? assunto, tem tempo ainda, 9h33. Mosquinha, já que houve essa animosidade, você ainda está atrelado ao União Brasil. Isso. Você pretende sair do partido? Ô, Assim que possível? Ô, Vandes, assim que possível. Tem uma janela de transferência, eu não sei qual é a data, mas... Assim que possível. Se não houver mudança política, muda muito. Às vezes outras lideranças vão pegar, a gente não sabe. Mas se outras lideranças, por respeito até o atual prefeito, ele continuando no União Brasil, e essa, não digo nem briga, essa animosidade dentro, por respeito a ele, assim que tiver a janela, eu pretendo sair sim. Você acha que não tem mais não tem clima? Não tem clima, mas da minha parte, Vandes, da minha parte, eu vou torcer. Podem não acreditar, mas eu vou torcer. A gente tem que torcer para Natividade. Nós somos criados aqui, filho de Natividade, entendeu? Certo. Então a gente tem que torcer. Mosquinha, você teria, como você disse, né, estendido as mãos ao Murilo Júnior e ele a você. Né? Foi uma reciprocidade no caso de uma eleição. Parece que já havia, inclusive, um compromisso, né, ainda que informal, entre vocês dois, né, uma conversa entre vocês dois. Chegou em algum momento você pensar em ser candidato, caso viesse uma eleição suplementar? Você nunca pensou nessa possibilidade, não? Nunca pensei, tá? Repito, até porque você está atrelado ao partido, né? Primeiro, nem que se eu quisesse eu podia. Não pensei, quem anda comigo sabe. Mesmo porque foi um pedido do meu filho, Vandes. Papai, não vai ser candidato agora, porque... E tá aí minha esposa que pode falar. O meu filho, dia que saiu a liminar que o atual prefeito venceu, que ele vai assumir até que seja julgado, o meu filho chegou em casa chorando de alegria. E outra coisa fique bem claro, em momento algum, o Murilo Júnior condicionou a ajuda dele ao Mosquinha para mim apoiá-lo. Eu, como cidadão natividadense, como ser humano, como homem, eu vou apoiá-lo se ele for candidato numa interina por tudo que ele vem fazendo, por mim e por Natividade. E da onde eu esperava mais ajuda, me virou as costas por achar que eu tinha feito, sei lá. Eu, na verdade, eu volto a dizer, eu não sei onde está essa traição. Mas tudo bem, faz parte do jogo, foi um aprendizado para mim, e bola para frente, vamos torcer também, Vandes, que ele faça um mandato bom não, excelente, que bom nós fizemos, mantivemos a cidade, assim que o pagamento indica, tudo direitinho, faltou algumas coisas, mas no contexto, na atividade foi, pagamento tudo direitinho, escola funcionando, e isso aí que a gente espera. Mosquinha, circulou nos meios políticos a informação de que, inclusive a gente tocou nisso aqui quando o prefeito eleito esteve nesse mesmo local, circulou nos meios políticos locais de que ele, na conversa, ele refuta essa informação, de que ele teria supostamente tentado intervir no seu governo. Aconteceu essa tentativa de intervenção? Não. Indicar secretário? Não. Você nunca falou isso? Não. Volto a dizer que depois que teve que eu tomei posse, nunca mais consegui contato com o atual prefeito. Mas ele não tentou nenhum tipo de intervenção no governo? Não. Não podemos falar mentira, Vandes. Podemos falar mentira. Ele não me pediu cargo nenhum. Igual falou aqui da... É bom que fique esclarecido isso. Eu vou tocar nesse assunto, que esse assunto é um assunto... Mentira quem falou que ele pediu algum cargo para a esposa dele. Mentira, ele não me pediu cargo nenhum. Secretaria nenhuma? Nenhuma, ele não me pediu. Ele não me pediu, não tivemos mais contato. Entendeu? Então a gente tem que ser coisa... Mas você sabe que pessoas ligadas a você ventilaram essa informação aos quatro ventos. Mas não foi com a sua autorização? Mas como é que chegou essa informação a essas pessoas? Mas aí, narrativa, eu posso chegar aqui e falar que o João é Maria. Entendeu? Narrativa se cria toda hora. Como se criaram que eu não queria fazer exposição. Como se criaram da diária. Então, Vance, tem que ter narrativas assim. Teríamos que ter sentado nós dois. Não sentamos. Nem por pessoas próximas essa conversa nunca chegou? Não. Comigo não. Entendeu? Agora, então surgiu isso então, Mosquinha?
Ah, Vantes. Não, Aí você tem que fazer a pergunta por quem levou para ele. Uhum, entendi. Chegar para a pessoa e falar assim, o João falou com isso, e o João vir falar. Entendi. Entendeu? Aí a gente não tem como... Tá, então você esclarece que essa conversa não existiu. Pedido de secretaria nenhuma, ele não teve esse Indicar contato. empresa, a história toda, nunca existiu. Comigo não, entre Não. eu e ele não. Perfeito, não. Entendeu? É bom que se joga uma pá de cal sobre essa narrativa, então. Eu acho interessantíssimo. Bem, dito isso, Mosquinha, você volta para a Câmara de Vereadores, para a presença da Câmara. Você tem um papel fundamental no cenário democrático do município. Você volta a ser, né, chefe de um poder legislativo. E diante dessa situação, como é que vai ser essa relação, já que a coisa está meio lá, meio cá? Como é que você pretende tocar isso? Vantes, da melhor maneira possível. O Mosquinha não tem vaidade, já falei pra mim, Vantes, na atividade, se desse as mãos, acabou a eleição, nós pegássemos o melhor de cada um, nós íamos ser uma potência como está se transformando em Italva. Mas aqui, infelizmente, a eleição não acabou ainda, então fica essas picuinhas que você acabou de me perguntar. Então fica, que o Zé falou isso, que o João falou aquilo, não. Agora, Vantes, o que foi falado aqui pelo atual prefeito, que nos deixa algumas às vezes tristes. Vamos lá, um fato que ele falou aqui com você. Ele falou que eu estou fazendo farra de diária. Vantes, eu, Mosquinha, 33 mil, meu secretariado todo junto foi 108 ou 116. Meu amigo, e aí a pessoa antes de falar um troço desse tem que pensar, nós conseguimos as casas populares. Cara, eu não fui no aniversário do meu filho. Eu não vou para Brasília para brincar. Entendeu? Eu não vou pra... Agora, poxa, ele esqueceu que em 2012, 2013, teve uma CPI que ele gastou em 7 meses 713 mil. E tá ali pra Câmara, pra qualquer população, qualquer um da população ele vê. E aí ele vem falar que eu tô fazendo farra de diária. A gente tem que pensar pra falar, Vantes. Entendeu? Então essas coisas que distanciam. Agora, hein? Você me fez a pergunta lá na Câmara, o que eu achar que é certo pra população foi assim no governo severiano. O que era certo, eu ia... certo. O que era errado, eu falava que era errado. Eu não estou ali para dificultar, porque eu não estaria dificultando a vida do atual prefeito, e sim do meu município. Entendo. Entendeu? E eu amo esse município, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Quando ele fala aqui também, Vantes, com você, isso tem que ser falado, você até me desculpa, de aluguéis, que eu estou gastando 7... Cara, eu cheguei na prefeitura, os contratos de aluguéis já existiam. Inclusive, ele se esqueceu que que o maior contrato de aluguel que a prefeitura tem, que é o ganha-tempo, foi realizado por ele. Que aluguel que o Mosquinha fez, eu mantive. Que foi cria do Mosquinha. Então as pessoas têm que pensar, Vantes. Entendeu? Eu queria até aproveitar, já que ele agora é o atual prefeito, que ele fosse lá na dívida ativa. A partir de amanhã. A partir de amanhã fosse lá na dívida ativa e começasse a pagar 3 milhões e 618 mil que ele tem de dívida ativa e tá lá. Eu mostro o documento. Que ele começasse a pagar para ajudar na atividade. Entendeu? Então a gente tem que pensar antes de falar. Entendeu? Das pessoas. Poxa, eu entrei ali, Vantes, com maior boas intenções, como eu faço tudo na minha vida, quando eu vou para cá, não vou para atrasar ninguém. Mas as palavras, às vezes, machucam, que é a mesma coisa de botar uma conta que não é sua. Entendeu? Você há de convir comigo, os aluguéis da prefeitura, eu já peguei com eles vigente. Você mesmo não acrescentou nada. O que eu acrescentei, Vantes? Eu simplesmente tirei uma casa do artesanato lá de cima, que era um valor mais alto, e trouxe para um menor ali em frente à rodoviária. Foi a única coisa que eu fiz sobre aluguéis. Entendeu? Aí fala da farra de diária. Eu gastei, 108 mil, porque fique bem claro, eu não gastei 108 mil, eu gastei 33, o prefeito... Mas os meus secretários pediam para ir no Rio em busca de recursos, igual a Marinês, Karine, e conseguiram. Eu não podia negar. Ele fala aqui que tudo... Você não acha que esses números são exagerados, não, né? Eu não acho. Não, tô só perguntando. Eu, na minha concepção, pelo que foi conquistado, não acho exagerado. Eu acho 713 mil numa CPI exagerado. É diferente de 116, você há de convir comigo. Né? Porque fica assim, 713 mil. E a CPI tá ali na campa para qualquer cidadão pegar. Para 116 ou 108 é uma diferença muito grande, mas tudo bem. Talvez naquele momento ele precisava também, né? E buscar tanto. Eu também não estou aqui para criticar, eu estou falando em valores que ele me acusa. Eu não estou acusando. Talvez naquele momento, em 2012, lá, ele precisava viajar o tempo todo, o secretariado dele, para buscar também. Porque ninguém sai de casa de brincadeira. Eu não deixei de ficar no aniversário do meu filho de brincadeira, Vantes. Entendeu? Eu acho que eu fiz o que eu podia pela cidade, entendeu? Perfeito. Ô Mosquinha, a gente você avaliasse essa situação. O município de Natividade tem que ficar para trás.
Com certeza. Isso é inegável. Você conversa com todas as pessoas a mesma coisa. Essa instabilidade política vem desde o ano de 2014, se eu não me engano, 2012, enfim, etc e tal. Tirando esse inteirinho do prefeito Severiano, que foi talvez menos turbulento, mas que o município permaneceu numa estagnação. Como é que você vê o futuro da cidade? Ô, Vantes, então, isso vem lá de 2014, né? Também na gestão do atual prefeito, né? Porque houve a cassação lá, que eu não vou entrar nesses méritos, porque eu, Vantes Mosquinha, nunca botei um processo. Parece que hoje, o atual prefeito, eu sou culpado de tudo. Eu virei, tipo assim, o maior inimigo, eu virei o maior rival, sendo que eu contribuí para essa coligação. Eu tive 630 votos e fica aqui meu agradecimento a essa população. Já volto a falar, se eu puder dar meu sangue. E parece que hoje eu sou o maior vilão do grupo, que compôs também o nosso grupo ali. 90% do meu secretariado é do mesmo grupo e parece que eu sou o maior vilão. Isso é uma coisa triste para a Natividade, porque você há de convir que se você ser interino ou o prefeito sob júdice agora, eu espero, Vantes, que a justiça tome a decisão logo. Entendeu? Ele foi eleito pelo povo, que deixe ele tocar o município de Natividade, então. Não tem problema. Eu vou lá para a Câmara, o que eu puder fazer para ajudar, eu não vou embaçar, Vantes. Esquece isso, quem achar que Mosquinha vai para lá com o picuinha, não vai. Foi assim no governo Severiano, eu tinha minhas divergências com o Severiano. Mas eu tenho que respeitar o Taninho. Ele é o prefeito do município. Eu não vou desrespeitar, eu desrespeitando o Taninho, querendo botar água no pirão, farinha no pirão, como é que é? Areia no pirão. Areia no pirão. Eu vou ficar atrasando ele, eu vou atrasar o município. O nosso município precisa andar, como você diz, nós estamos muito para trás, Vantes. Me causou uma surpresa e tanta quando eu tive com o Léo Pelanca de Talva e Giane de Cardoso. Como eles estão na nossa frente. Então, o que precisa? Uma estabilidade. Como foi no governo Severiano, ele tinha uma estabilidade. Que o atual prefeito também, ele, então, em determinado momento, ele ainda não vai ter. Porque ficam pressionando ele, esse negócio de justiça, que não foi causado por mim. Eu não recorri nada, nem vou recorrer. Porque eu nem tenho esse direito. Por que eu vou fazer isso? Deixa o rapaz tocar. Entendeu? Isso é o que eu penso. A minha divergência política com ele não vai atrapalhar nada. Para mim foi uma decepção, tudo bem. Se eu falar com você que eu não gostava dele, gostava demais. Mas a política em si, esse disse-me disse, acaba com tudo. É isso aí irremediável, ô Mosquinha, esse rompimento? Ou fica só no campo político? Você acha que existe possibilidade de contemporizar isso? Da minha parte, sim, cara. Eu não tenho raiva de ninguém, Vantes. Vantes, se algum dia eu levantar da minha cama para fazer, pensando no mal de alguém, eu peço a Deus e Nossa Senhora que meu ciclo na Terra acabou. Entendeu? Eu não tenho vontade de fazer mal a ninguém. Eu não tenho vontade de fazer mal a ninguém. E assim, na parte que eu errei também, Vantes, que eu devo que eu virei mosca varejeira, virei tudo bem, eu peço desculpas. Esse tipo de alcunha, esse tipo de eu não sei se é gozação ou se ofensa, como é que você vai encarar isso? Isso te magoa, te dói? Vantes, no início até que... Hoje virou normal, porque, tipo assim, das pessoas que vêm sem credibilidade nenhuma. Então, tudo bem, faz parte do jogo, né? Mas o problema, Vantes, que atrás da gente tem uma esposa, tem os filhos, tem minha mãe. Esse é o problema da política. Se a política fosse só comigo, beleza. Eu me propus a entrar no meio público, eu tenho que estar proposto a apanhar. Isso é fato. Mas, poxa, cara, vamos fazer umas críticas, assim, certas. Falar a verdade. Agora, em verdade, Vantes, que magoa, entendeu? E o que eu te falei aqui são tudo verdade. Quando eu te falo assim, porque deve lá na dívida ativa 3 milhões e 600. Vai lá. Porque teve uma CPI das diárias de 2002, de 713 mil em 7 meses. Vai lá. Então não bate com inverdades, que ele sabe que 33 mil nesses 6 meses, 5 meses que eu fiquei lá, ele também vai ter que sair, porque na atividade precisa. Porque se nós ficarmos aqui sentados ficar sentado no banco da atividade, não conseguimos nada, mano. Você sabe disso. Se eu for um prefeito que sentar lá naquela cadeira e não sair para pedir, eu não consegui o carnaval com a FUNAG, eu não ia conseguir nossa exposição, eu não ia conseguir as casas populares, eu não ia conseguir 1.800.000 do hospital. Então essas coisas, Vantes, tem que sair. Entendeu? Porque cobra que não anda não engole sapo. E eu falo que em 5 meses para a Natividade, eu, na minha concepção e do meu grupo, eu acho que nós realizamos bastante para a Natividade. Perfeito. Entendeu? É isso. Mosquinha, você me solicitou, né, que a gente abrisse aqui um parêntese, um espaço para que sua esposa pudesse se manifestar também. Isso eu acho justo, até porque ela foi citada
né, na última entrevista, por questões éticas, a gente se vê obrigado, não obrigado, né, de forma democrática, abrir esse espaço. Eu vou me dirigir a Paula agora, que é a esposa do Mosquinha. Casaram há quanto tempo, hein, Mosquinha? Nós vamos fazer 20 anos de casado ano que vem, Vantes. E antes que a Paula falasse, eu queria te dizer que eu, Mosquinha, casei com a Paula, eu tirei ela da casa da mãe dela, não de família nenhuma. Agora ela pode ficar à vontade. Paula, obrigado pela sua presença. Vocês solicitaram esse espaço e a gente está concedendo. Fique à vontade para você se manifestar, Paula, por favor. Bom dia, Wanderson. Bom dia. Não está chegando a Paula, não? Mais próximo do microfone, por favor, Paula. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Wanderson. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Natividade. E eu pedi esse espaço, Wanderson, porque saí de Belo Horizonte ontem, de 9 horas da manhã, cheguei às 6h40 da manhã aqui. Saí 9 horas da noite, chegando aqui às 6h40 da manhã. E eu pedi esse espaço porque... Só para contextualizar, o filho de vocês é jogador de futebol, está ficando o tempo quase todo lá em Belo Horizonte, lá no Cruzeiro, etc. E você, como mãe, o acompanha. Eu acompanho. Perfeito. Isso foi... Só para as pessoas compreenderem. Compreender, porque tem muita gente que, às vezes, Wanderson, fala assim, cadê a esposa do Mosquinha? Né? E no nosso planejamento familiar, 2023, o Theo foi convidado para poder ir para o Cruzeiro. E como família, eu e o Fabrício, como pai, eu mãe, decidimos eu ficar lá acompanhando o nosso filho. E a gente tem até o Lucas, né, que é do Fabrício, né, mas é meu também, que mora em Italva, e nos deu muita força de eu ir para lá cuidar do Theo. E o Fabrício veio como vereador, e aí dava para mim poder, né, ficar ajudando ele nessa questão de vereador. Quando veio essa ligação que o prefeito, Taninho... Lembrando que você tem, além disso, você tem sua empresa ainda, né? Eu tenho a Paula Confeitaria, que está com as minhas meninas. Esposa, mãe, empresária, etc. e tal. Inclusive, elas nem sabem que eu ia chegar hoje de manhã, né, e estou indo embora à noite, mas... Então, você veio só para isso? Só para isso. Só para isso que eu falo de estar aqui. De estar aqui com você e dando essa declaração que foi falado o meu nome, citado o meu nome na entrevista, Wanderson. E aí, como foi citado o meu nome, eu pedi essa abertura a você. Claro. O Mosquinha não queria que eu estivesse aqui, mas eu, como esposa e família, quis vir dar essa declaração. Porque foi meu nome que foi citado. Paula, como você não é uma pessoa pública, eu não vou te interpelar, vou te deixar à vontade. Tá bom? Eu quero só para poder... Não me cabe agora nenhum tipo de questionamento à sua pessoa. Te agradeço. Fique à vontade. Então, Wanderson, só para relatar o que o Taninho colocou sobre a ligação que eu fiz lá de BH, em dezembro eu fiz uma ligação para ele, sim, que foi pedir o Mosquinha para fazer essa ligação pelo celular do Mosquinha. E eu estava muito preocupada, Wanderson, preocupada com a minha esposa, como ficar em BH com o nosso filho, de não estar em atividade, né? E eu fiz essa ligação e falei com o Taninho, tá vindo rumores, né? Porque eu tô lá, Wanderson, mas eu acompanho vocês, né? Eu não tô lá não sabendo o que está acontecendo de natividade. Né? E então eu tô lá. Chegou muita informação para mim que o Taninho não conseguiria assumir. E eu quis fazer essa ligação para ele, para poder perguntar a ele, Taninho, me esclarece melhor, porque eu queria ouvir de você a respeito de você assumir ou não vai assumir, porque... Isso logo depois da eleição. Logo depois das eleições, tá? E aí ele colocou bem claro para mim que ele foi muito atencioso, tá? A gente teve uma conversa por telefone. Ele foi, né, colocou para mim, Paula, pode ficar tranquilo, porque eu vou entrar. E eu expliquei a minha situação, a situação família, tá, Wanderson? Expliquei para ele que como eu fico lá, eu não poderia ficar aqui em atividade dando apoio ao Fabrício. E que se era para o Fabrício, naquele momento, continuar pedindo para ser o presidente da Câmara. Por quê? Ele colocou, não, Mosquinha pode continuar pedindo os votos aos vereadores, né? Ele pode continuar.
Então, Paula, tá tudo tranquilo. Eu falei com ele, Taninho, o Mosquinha não pode assumir uma cadeira, que ele não veio para ser prefeito da cidade. Até mesmo porque, Vandes, eu acho, a minha casa é assim, a gente tem um planejamento familiar. E para ser um prefeito, até interino, né, eu não pude acompanhar nada dele. E isso me fez muito mal, de não poder estar com ele, de não poder... A Karine, um trabalho maravilhoso, como todos os outros secretariados. Eu não pude estar em vários eventos, porque eu gostaria de ter participado, mas isso não foi feito o planejamento da nossa família. E ele colocou com certeza que o Mosquinha, sim, poderia continuar sendo articular para ser o presidente da Câmara. Deu o aval, então, para que ele continuasse a campanha para a presidência. E eu fiquei muito tranquila, Vandes. Assim, como esposa, eu fiquei muito tranquila. Inclusive, o Mosquinha foi convidado a ser vice. Sentamos e conversamos, eu, Natália e ele, né, esposa Natália, né? Conversamos a respeito que não dava para o Mosquinha vir como vice, porque a gente tem um filho de 11 anos, né? Que não era o momento também. Não é o momento do Mosquinha vir nem como vice e nem como prefeito. Isso antes da eleição municipal. E isso antes, bem antes, tá? E aí, Wanderson, veio, né, esse problema todo da justiça. Veio esse problema da justiça. E quando eu cheguei em dezembro, que meu filho teve férias, quando eu cheguei em dezembro, que o Taninho não iria poder assumir, várias vezes o Mosquinha chegava em casa falando que não ia mais ser o presidente da Câmara. Ele não queria, devido a ele ter que pegar essa responsabilidade como prefeito interino. E assim, Wanderson, hoje eu falo assim, até peço a ele, nunca falei isso com ele, que várias vezes eu ligava, e aí, como que tá as coisas? Eu não estou aí, mas como que foi? Nossa, é muito problema, mas eu estou firme, eu tenho que ficar até a justiça determinar a minha saída. Então, Wanderson, eu fui uma pessoa que, quando ele falou lá em casa que ele não queria vir mais, eu falei assim, como que você vai mostrar à população que você não quer? Você já tirou foto com os vereadores te apoiando. E assim, Wanderson, eu acho que foi um desafio, a gente tem que enfrentar desafios na vida, a gente tem que enfrentar, e foi um desafio que ele teve que pegar. Ele teve que pegar. Mas esses desafios, Wanderson, assim, ocorreu, estou falando na vida particular, foi muito difícil, tanto para ele, tanto para mim, para a mãe dele. Inclusive, eu falo com ela que no Dia das Mães, ela me relatou que ela estava na missa e a mãe do Taninho estava na missa. E ela falou assim, Paula, nossa, eu pedi tanto, ela louvando, ela agradecendo na missa, e eu olhei e falei assim, meu Deus, que agora o filho dela assuma aquela cadeira e que ela, pedindo para ela, né, como mãe, porque assim, Wanderson, a gente como mãe, a gente sofre muito, né? Sim. E a minha sogra sofreu demais, né? Então, assim, Wanderson, vim aqui para esclarecer que o Taninho, assim, gosto dele, uma pessoa boa, mas, assim, ele, por infelicidade, ele usou uma palavra que a Paula é o homem da casa. Isso mexeu muito comigo. Eu fiquei muito, assim, muito decepcionada com essa fala dele. Eu não esperava, porque o homem da casa sempre foi o Mosquinha. Eu sou uma mulher que apoia o meu esposo. Eu apoio ele. E como eu apoio, eu nunca apoiei para ele ser o prefeito. Como eu apoio ele, eu nunca, por isso dessa ligação de BH para ele. Entendeu, Wanderson? E a respeito da Natália, que ele falou que a gente... Fica até uma situação chata, porque ele colocou que eu e a Natália somos amigas íntimas, né? Gosto demais da Natália, gosto dela, uma pessoa muito boa, entendeu? Mas só, Wanderson, que eu e a Natália, infelizmente, assim, que eu coloco, infelizmente a gente não é essa amiga íntima que ele colocou também, que me surpreendeu.
Fiz, Vandes, festa na casa dele, alugando espaço, porém ele nunca quis cobrar do Mosquinha esse espaço. Então, quando tinha as festas lá, eu, né, gratidão a ela, gratidão a ele, abri a porta lá da casa dele, eu nunca cobrei dela os meus doces, as minhas tortas, porque eu achava, né, tipo assim, não, ela está cedendo espaço, não quer cobrar. Então, assim, tinha muita vontade de ter sentado com a Natália, como amiga que ele colocou. Mas a Natália nunca frequentou a minha casa. Nunca. Eu também nunca passei do espaço da festa para a casa dela. Então, são coisas, Wandes, que eu falei, não, eu preciso, como a Paula, esposa do Mosquinha, ir até o Wandes esclarecer essa situação. Entendeu? Porque é uma situação que ficou mesmo perturbador para mim, Perfeito. Entendeu? Nós temos 2 minutinhos. Te agradeço, tá? Pode ficar, Paula, está terminando já. Nós temos 2 minutinhos e eu vou encerrando isso aqui. Eu gostaria que vocês avaliassem, Paula, esposa, Mosquinha, prefeito interino, mas pai de família também, a experiência desses 5 meses, o impacto disso sobre a vida de vocês. Mosquinha. Então, Wandes, como a Paula falou, na nossa vida tudo é planejado. Nessa ligação que a Ana Paula fez para ele, era justamente para isso, para fazer uma pergunta a ele, que se caso ele tivesse alguma dúvida em ser o prefeito, que eu ia sair. Ele falou com ela que estava tudo certo, e assim eu continuei aliado, parceiro, e foi feito. Para a nossa família foi uma experiência, como a Paula falou, foi um desafio, né? Eu não poderia deixar, como natidadense, fugir à luta. E eu acho, Wandes, que foi, para minha família, um desafio. Não foi tão bom para o meu filho, nem para a Ana Paula, que sofreram muito, minha mãe. Mas, para mim, como político, foi uma experiência que, para o futuro, se algum dia eu me candidatar a prefeito e obter êxito, vai ser totalmente diferente, com mais experiência. Entendeu? Mas fica aqui, Wandes, já que nós estamos encerrando, o meu agradecimento à população de Natividade por ter compreendido o momento difícil que nós estamos vivendo de prefeitura interina. Meu agradecimento a todos os funcionários, a todos os comerciantes, a todos os secretários, muito obrigado. Desculpa minhas falhas, peço perdão aos natividadenses pelas minhas falhas, e vamos torcer que o atual prefeito agora bota a Natividade nos trilhos, como ele falou. Ok. Fabrício, obrigado pela sua presença. Você, Paula, Wandes. obrigado Wandes, também te pelo fato de agradeço. ter vindo de Belo Horizonte para cá, só para participar, enfim, é um desejo seu, a gente respeita, viu? Te agradeço, Wandes. Se Deus quiser, Natividade, nós precisamos, e que ele vai fazer um governo muito bom para a Natividade. Torcemos todos por isso, né? Sim. Obrigado, gente, pelo carinho. A você que nos acompanhou em redes sociais e também no Sinal Aberto. Você em rede social, nós encerramos por aqui. Em Sinal Aberto, a gente continua com a nossa programação. Momento de fé com o padre Reginaldo Manzotti. Uma boa segunda-feira para todos.